Bem, hoje a gente está aqui com a Sueli, uma presença muito singular, uma presença sensacional. E eu gostaria primeiro que a Sueli se apresentasse, contasse de onde veio, de onde é, o que lhe compôs. Querido, boa tarde a todos. Gratidão pela presença, gratidão pelo convite. Eu sou Sueli Martins de Oliveira, ganhei o sobrenome pelo casamento, que meu marido é Maurício Martins de Oliveira. Sou natural de Campinas, me estabeleci aqui na cidade e hoje São Carlos é a minha cidade, né? Trabalho com celebração de casamento já faz um bom tempo, já trabalhei com outras coisas, mas no momento, já aposentada, a minha grande paixão como trabalho é celebrante. Já atuei como juíza nos cartórios da cidade, mas atualmente não, muita gente nem sabe a diferença, né? Mas não levo livros de casamentos, levo habilitação, ata de casamento, mas é um trabalho que eu tenho muito gosto em colocar em prática, praticamente todos os dias. Quantos anos você celebra casamentos? Ah, faz um tempão, não vou nem contabilizar. Bastante. Entregar a idade também, não, né? também não vou falar quando eu nasci. Faz um tempão já. Você estava comentando que você celebrou durante muitos anos casamento em cartório e hoje você celebra mais nessas uniões que são feitas em casas de festa e tudo mais. Você sente uma diferença entre essas celebrações? Há alguma diferença aí de ritual? Sinto. Primeiro é o tempo. Quando celebrava em cartório, o tempo é exíguo. Tem aquela planilha, né, dos casamentos que vão acontecer no dia. Sim, Então, não conhecemos o casal. entendi. Tem que ter um feeling, tem que ter uma antena, coisas assim. Entendi. O casamento celebrado fora do cartório nos concede a nós, celebrantes habilitados, né, maior liberdade. Então, você pode... Eu converso com o casal, eu tento entender. Eu sempre digo que eu não tenho um casamento pronto. Eu nunca nem sei o que é que vai acontecer. Mas à medida que vou conversando com o casal, eu vou entendendo. Uns mais românticos, outros mais práticos. Então não tem um tempo que a maioria me pergunta, né? Mas quanto tempo vai demorar, vai durar a celebração? Depende do que nós combinarmos, né? Homenagem aos pais, algumas outras coisas inseridas. História do casal. História do casal, principalmente, que eu tenho muito apreço por isso, né? Mas eu vejo toda a diferença. A liberdade que os noivos têm para me revelar certas coisas e a liberdade que eu tenho também de poder ter mais tempo, né, para poder falar mais sobre o assunto. Eu vejo toda a diferença, sim. Entendi. Acho mais quente. Eu já assisti uma celebração sua e eu confesso que achei sensacional, porque você remete muito à vida do casal, à história da união daquele casal. E eu acredito muito assim que as pessoas expressam o que elas têm dentro de si. Você é casada há quantos anos? 50. 50 anos. Com o mesmo marido. O mesmo. Quem é jovem não vai... O que é o casamento para você? Representa? Bom, vou falar de família, né, que eu acho o máximo. Acho que família é a base de tudo. E a solidão é um deserto. Então, ter alguém que possa caminhar do teu lado, que você possa se mostrar para a pessoa, né? Que eu falo nudez afetiva, né? Eu acho precioso você ter alguém do teu lado que te conheça, alguém que você possa conhecer também. Eu sei que é sonho de muitos isso, né? Passar uma vida inteira ou um bom tempo com alguém. Não depende só de um, né? Eu sempre faço uma comparação. Uma mesa com os pés de tamanhos adequados, né? Uma mesa pode estar super arrumada, super decorada, com pratos os mais maravilhosos, mas se um dos 4 pés estiver torto, tudo vai para o chão. Então eu vejo um casamento como algo que tem que ser mantido. Eu tenho até falado isso nas celebrações, né? Que eu posso comparar com uma empresa com sócios. Então é do interesse que os sócios pensem de forma diferente para serem complementares, mas que eles se complementem de fato e que um esteja sempre interessado no mesmo que o outro está, no progresso, descobrir o que está certo, o que não está certo, o que é bom, o que não é. Então eu comparo assim. Comparo também como um jardim. Vejo que a gente às vezes deseja ter um jardim em casa e tem dinheiro para isso, tem gente que não tem, e contrata pessoal para decorar, para comprar as plantas mais raras, mas depois não sabe cuidar. Então, ou é água de mais ou é água de menos. Eu vejo o casamento também como se fosse um jardim, mas mais ainda, eu vejo o casamento como uma construção. Muita gente fala, mas até quando eu tenho que cuidar? O tempo que ainda for do seu interesse de continuar mantendo essa empresa, esse jardim. Minha avó dizia algo, eu fui muito bem educada pelos meus
meus avós, minha mãe principalmente, né? E ela dizia que os antigos caminhavam quilômetros para buscar água e davam tanto valor para aquilo, que hoje, na época que ela comentava isso, né? Nós temos água em casa e quando a torneira pinga, nós derrubamos a casa. Então, nós não aprendemos ainda a dar valor para essa convivência, para esse crescimento. Porque se falar assim, nossa, casamento é uma coisa difícil, tudo é difícil. Casamento é uma coisa maravilhosa, também não é. São desafios, como tudo tem desafio, né? Acho que existem momentos maravilhosos no casamento, assim como existem momentos desafiadores. É uma composição, assim como é a vida. Exatamente. Mesmo porque acho que nós nos tranquilizaríamos se já soubéssemos. Alguém contou como o casamento é, a gente já sabe, então seria previsível. Não existe nada previsível na vida. Às vezes sim, às vezes não. Tem tantas coisas que podem acontecer, né? Então eu acho que o casamento é um conjunto de uma porção de coisas, de responsabilidade dos envolvidos. Então, se alguém estiver fazendo alguma coisa a mais, o outro tem que tomar cuidado, porque está correndo riscos, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida tem que ter, né? Eu ouvi uma pessoa falando assim que o casamento é como se fosse uma dança, então às vezes você tem que acelerar o ritmo, às vezes você tem que diminuir, para ir acompanhando e não pisar no pé do outro também. Sim. E eventualmente a gente pisa, né? Mas tem que continuar a dança. Exato. É mais ou menos isso. Acredito que seja isso. Você falando de música, né? Quando nós vamos assistir adoro música. Quando nós vamos assistir uma apresentação musical, tem os vários instrumentos, tem o maestro, mas tem a pausa. Toda música tem pausa na pauta, né? E eu falo que tudo na vida... A pausa é necessária. Sim. E respeitar. Eu tenho um amigo, ele fala uma coisa tão linda. Ele também é celebrante, maravilhoso. Legal. Não é daqui da cidade, mas eu admiro demais. Ele fala que o que sustenta um grande edifício são as colunas e que nenhum engenheiro inteligente vai colocar as colunas todas no mesmo lugar. Ele mantém uma relativa distância de uma coluna para outra, para que ela possa sustentar todo o peso. Então eu falo que duas pessoas, não vou nem falar homem e mulher, porque hoje não vem ao caso mesmo, mas as pessoas envolvidas no desejo de manterem esse relacionamento, né, elas têm que ter essa distância e esse respeito, porque muita gente pensa, eu vou me casar com tal pessoa porque eu admiro todas as qualidades, quero ser igual. Que horror! Eu acho que escolheu a pessoa pelas diferenças, tem sempre alguma coisa marcante, né? Então eu acho que essa distância relativa e esse respeito que se tem pela diferença do outro é perfeito quando é bem administrado, né? Com certeza. E ao longo desses tantos anos de experiência, eu queria perguntar qual foi o casamento que você acha que foi mais significativo, ou algum foi mais significativo, ou algum que você queira aqui testemunhar pra gente, contar alguma coisa especial. Nossa, que pergunta mais deliciosa, porque são muitos, né? Eu perdi as contas já, quando chegou num número determinado, falei, não sei mais quantos são, agora é muito casamento. Mas recentemente celebrei duas pessoas bem adultas, nem vou falar a idade deles. E quando eu comentava com as pessoas, que eu sou muito bem relacionada, vou falar a verdade, né? Essa é uma das grandes alegrias da minha vida. E as pessoas questionavam, jovens principalmente, mas por que alguém que passou de determinada idade vai casar com alguém? Será que ainda consegue se encantar, se apaixonar? E foi uma experiência, está fresquinho ainda na minha memória, foi uma experiência tão incrível, porque eu falo sempre, como eu gosto quando eu celebro um casal, que eles estão dentro da mesma bolha. Porque às vezes a juventude tira essa coisa da gente, né? Estamos preocupados com a festa, com a orquestra, com os convidados, com a roupa. E naquele momento da celebração, eles não estão ali. Eles estão preocupados com outras coisas. Como que vai sair na filmagem, se veio todo mundo e tal. E esse casal estava dentro da bolha. Sabe aquele olhar terno, apaixonado? E quando eu conversava com eles, eu percebia encantamento de dois adolescentes. Eles não estão recentemente, não faz pouco que estão juntos, já faz um certo tempo, mas um desejo de surpreender, de agradar. E foi exatamente o que eles fizeram na celebração. Eles estavam um para o outro, foi incrível. O que você pensou, Eli, quando as pessoas assim já estão há muito tempo unidas e decidem formalizar através do casamento? Por que você acha que as pessoas, mesmo já unidas, têm esse anseio por casar e formalizar a união? Várias coisas, né? Mas uma das que eu, inclusive, sou super a favor, né? O fato de você estar vivendo com alguém é sempre correr riscos, você não sabe, porque às vezes não é a morte, não é a vida que nos separa, mas a morte.
Nós nascemos para morrer, né? Temos que ter essa sensatez. Mas o que me ocorre é que o medo de deixar um dos dois desamparado, de repente eu tenho um bom convênio, eu tenho uma vida boa, ofereço isso para a pessoa que eu escolhi. Mas se a vida me convidar para voltar para casa, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, esse amparo que eles buscam quando procuram pela lei, e agora ainda vamos ter que tomar mais cuidado, porque às vezes aquela ideia, a partir de uma certa idade, né, não funciona como nós imaginávamos. Mas eu vejo, acho também uma declaração de amor, quando você analisa todas as possibilidades e pensa, o que mais eu posso oferecer a essa pessoa, além da minha ternura, do meu amor, da minha companhia. Então, acho grandioso. E também uma esperança, né, para os jovens que não têm ideia de como isso possa ser, para imaginar, puxa, eu posso ter esperança ainda de encontrar alguém, porque tem gente que tem 30 anos, está se sentindo velho, fala, nunca mais vou encontrar ninguém, e de repente você fala, nossa, 60, 70, até mais, que eu já sei de casos, né, que é possível. Então eu vejo que o amparo da lei é uma dos principais motivos para os casais buscarem esse. E a celebração, para contar para as pessoas, amor, é um negócio tão maluco, né? É um testemunho, Um né? testemunho. Olha como testemunho. nós estamos felizes e nós queremos compartilhar com as pessoas. Sim. Eu acho tudo isso. É compartilhar alegrias. Sim, de fato. E aí, para além desse casal que você casou, que foi um casal que fugiu ao padrão, né? Foi um testemunho de amor mais tardio. Mas algum outro caso que você tenha... muitos, né? Mas teve um que foi muito divertido. Porque as pessoas todas... Eu ia perguntar se teve alguma situação inusitada. Muitas. Porque assim, você como celebrante, você sabe que nenhum dos nubentes pode hesitar durante o casamento. Sim. Então, assim, hesitar na resposta. Deseja casar e a pessoa faz uma brincadeira, alguma coisa desse tipo? Não, isso nunca aconteceu. Bom. Mesmo porque eu nem dou, não vou permitir que isso ocorra. Entendi. A gente conversa bastante antes, acho que não é hora de brincar, não é, né? Mas nós temos uma situação engraçada que foi antes, foi nos bastidores. Coincidentemente, se é que existe coincidência, os pais dos dois eram empresários. E teve aquela época que você tem filhos, tem medo de criar seus filhos numa grande capital, vamos procurar uma cidade do interior. Na época, que já faz tempo que isso aconteceu, os prefeitos ofereciam insumos e facilidades para empresários que quisessem vir para o interior. Coincidentemente, os dois vieram para o interior. E essa era uma história famosa, as crianças foram para outra escola, uma vida mais tranquila e tal. Quando essa menina cresceu mais, tal, as pessoas conversavam com ela e diziam, nossa, eu olho para você, eu converso com você, eu me lembro de uma pessoa, fulano de tal, é o seu número. E falavam para ele a mesma coisa, toda vez que eu te vejo, eu lembro de uma pessoa, mas era seu número, eles nunca se viram. E continuou a conversa o tempo inteiro. Vamos marcar um dia, mas claro que ela não acreditava nisso, na história da carochinha, nem ele. Um belo dia, ela está vindo de São Paulo, que ainda frequentava algumas coisas lá, e sofreu um acidente na estrada. E foi socorrida por um homem gentil, maravilhoso. Ele parou o carro e foi socorrê-la. Chamou o guincho, levou-a para a cidade e tal. No caminho, quando eles estavam conversando, ela falou, você não é... Como é seu nome? Fulano. Você não é, por acaso, da cidade tal? Sim. Você não é a fulana. Eram eles, que todo mundo lembrava que eles eram um a cara do outro. Aí os dois, como ficaram amigos e depois namorados, e enfim, já está perfeito, né? Não, não está. Quando eles... casamento, então vamos celebrar o casamento. Eu tive alegria, não aqui em São Carlos, eu saio bastante de São Carlos para celebrar, né? Que alegria a mim. Sim. E eles fizeram as listas dos convidados de São Paulo, que ambos eram de lá. E vamos fazer então um desenho para facilitar a vida, né? Porque São Paulo é aquela loucura e tal. Engraçado que os endereços eram mais ou menos parecidos, né? E eles descobriram que eles nasceram e moraram no mesmo bairro, que eles estudaram na mesma cidade. Só que como ela era uma turma mais nova, não participou, né, da vida acadêmica do rapaz. Mas eles fizeram praticamente tudo junto. E eles nunca souberam disso. Foi muito divertido. Muito, muito, muito. Tem muitas histórias. São predestinados. Sim, sim, legal. sim. Faz a gente pensar, destino? Coincidência?
sei lá. Eu sou casada tava até falando sobre isso, há 15 anos, namorei 7 anos e é do mesmo tronco familiar. A minha mãe é prima da mãe dele, mas minha mãe é pernambucana e eu sou cearense. E acabou que a gente se reencontrou aí dentro Mas da vocês não se família. conheciam? Eu fui conhecer o meu marido, eu tinha 10 anos de idade. A gente, na nossa valsa de casamento foi aquela música Velha Infância dos Tribalistas. Perfeito. Porque desde criança eu conheço meu marido, né? E aí eu comecei a namorar, eu tinha 17, ele tinha 19. São 2 anos de diferença. Mas é isso. A minha história aí. Que lindo. Minha história de amor aí. São histórias, são isso é tudo tão bonito, né? São histórias. E a gente formalizou há 15 anos atrás. Há 15 anos sou casada. E aí, por curiosidade, meus 3 filhos nasceram de parto normal. E o último nasceu em casa, eu fiz um parto domiciliar. Ele nasceu no dia que a gente casou. Que coisa linda. Nasceu no dia que a gente casou. E aí, quando ele nasceu, eu segurei no braço e disse assim, que dia é hoje? Que horas são? Porque eu entrei em trabalho de parto na sexta e o nosso aniversário de casamento era no sábado. Então, meu filho nasceu 00:43 do sábado, que era o nosso aniversário de casamento. E, a propósito, foi um sábado de aleluia da Semana Santa. Porque, como as famílias eram de locais diversos, eu tive que fazer com que a família deles conseguisse ir para Fortaleza para participar do casamento. Que lindo. Então, foi muito bacana. Foi muito bacana, foi. Mas há 15 anos atrás, eu já tô me sentindo um pouco velha. Você tá menina ainda, não fala bobagem. Mas assim, eu tô chegando nos meus 40, né? Tô beirando os 40, eu tô numas reflexões, eu disse, gente, eu tô chegando mais ou menos na metade da minha vida, e a gente vai refletindo sobre as coisas, né? E às vezes tudo passa tão rápido, acho, principalmente quando a gente tem filhos. Você tava falando que você tem também 3 filhos, né? E assim, eu acho que quando a gente vê nos filhos a passagem do tempo, que com eles a gente vê passar muito mais rápido, eles crescem, né? Então, assim, você olha hoje, amanhã já não é mais a mesma carinha, você vai pensar assim, nossa, como passa rápido, né, tudo. Enfim, aí tem essas reflexões. E eles nos apresentam oportunidades para que a gente repense, porque a gente achava que já sabia, né? Sim. E imaginamos que os filhos venham para que nós possamos ensiná-los. Sim. E quem ensina para nós são eles. E agora que a gente está na fase dos netos, todo mundo fala, neto, imagina, não existe um amor maior do que pelos filhos. Amor em dobro. É diferente, completo. E essa certeza te passa tão rápido que a gente já não se importa com tanta coisa como nos importávamos lá na educação dos filhos. Que com o filho isso não pode, aquilo que medo, a gente tinha tanto medo, né? Sim. E agora com os netos, imagina. Medo disso. É o amor desenfreado, sem limites. Que os pais aqui vão educar e que vão cuidar, né? Mas é maravilhoso. Você falou dos seus filhos, falou de netos. Chegou a celebrar casamento de filho? Claro, claro. Que engraçado, Era a né? mãe e a celebrante. Quando casou-se a primeira filha, eu não estava preparada, de jeito nenhum. Já celebrava, fazia tempo, mas não estava preparada. E senti que fiz a melhor escolha porque eu não estava mesmo. Chegou na hora, um dia você vai lembrar do que eu estou te falando. Eu não me reconheci. Gente, o que é isso? Estou acostumada, não estava nada. Casou-se a segunda filha, eu ainda não estava. Falei, não vamos brincar disso. Mas quando casou-se a terceira filha, que é recente, inclusive, ela já me falou antes, né? Mamãe, você que celebra, com o papai do teu lado. Hoje ele fica mais do meu lado. Mas a princípio, por determinadas circunstâncias, né? Mas a princípio eu ficava sozinha, e ao final que eu vou para ganhar um abraço, que eu acho uma delícia, né? Que fala que nota que deu. Ele sempre me dá uma nota, porque ele não conhece as histórias, e são histórias das mais diferentes, né? Sim. Então ele me dá uma nota. Então a filha falou, mamãe, eu quero você celebrando com o papai do seu lado. E foi assim. E foi muito gostoso, porque o noivo de minha filha, de nossa filha, né? Que não sou sozinha, é de Minas Gerais. Então nós nos falávamos, mas não nos conhecíamos. Então nós nos conhecemos na véspera, conversamos pouco, estava aquela correria de casamento, e eles me viram atuando, era a mãe celebrando o casamento do filho deles, né? E foi muito gostoso, e eu consegui. Tudo bem, que a hora que terminou parecia que ia ter uma coisa, um ciricutico, mas foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Porque eu já estava mais preparada, na verdade. Entendi. Mas foi bom. Ao longo desses anos, o que você identificou como o amor no casamento? O que para você é o amor e o casamento? O amor e o casamento. Bom, várias coisas, né? Primeiro, eu tenho muito medo
quando o casal imagina que o casamento, a festa, vai sanar todos os problemas, todos. Então nós não vamos ter problema. Tanto que eu digo na celebração, eu não faço casamento, eu celebro. Que a palavra diz, né? Celebrar, tornar a data célebre, inesquecível. Casamento vai acontecer na casa de vocês todos os dias. Lá em casa acontece um casamento novo, todos os dias, faz 50 e tantos anos. Então eu nunca, não tenho ideia do que vai ser, né? Então eu vejo, eu tenho medo das ilusões, né? De casais que nem convivem direito, por força das circunstâncias, se casam, eu fico preocupada. Então eu vejo por esse lado. Por outro lado, com amor, quando o amor de verdade. O amor também é um equívoco, porque muita gente, quando ouve falar em amor, pensa novela, filme, livro romântico. É muito Muito romantizado. romantizado. Eu acho que falta para todos nós, enquanto sociedade, advertir aos jovens, a menina, ao menino, que lê histórias e que acha tudo fantástico, maravilhoso, que o amor é algo diferente de uma paixão que tira o juízo da pessoa. E a paixão é um efeito químico temporário. Química, exatamente. Faz E parte. o casamento, teoricamente, como diz o poeta, né, que seja eterno enquanto dure. Exatamente. E o fazer durar depende de um amor que vai além do que nós imaginamos, porque a gente tem que viver. E outro perigo de comparar, nossa, eu conheço tal pessoa que tem um casamento assim, que ela é cuidada assim ou ele é cuidado assim. Não deveríamos comparar nunca nada com ninguém, Que cabe nenhuma para o circunstância. outro, não necessariamente cabe para vocês. Relações são muito únicas. Sim, e que bom que é isso, né? Então eu vejo o casamento como uma coisa forte e cheia de responsabilidades, né? Com direitos e deveres, e vejo o amor também uma história maravilhosa, mas que depende muito de como nós conduzimos, né? Eu tive um avô muito sábio, viveu 100 anos. Até hoje nenhum homem conseguiu me falar ao coração as coisas que meu avô me falava. E eu me lembro, tanto que estou me lembrando agora, isso já faz tempo, né? Ele dava de presente para os casais uma caderneta e mandava fazer um desenho na capa e outro na contracapa. E falava, desse lado aqui, o mais pobrezinho, vamos falar assim, você vai escrever todas as qualidades que você vai encontrar naquele tempo que as pessoas casavam, né, sem nem conhecer ele. Todo dia você vai escrever as qualidades. Do lado mais bonito, você vai escrever todas as... Ele não gostava de falar defeito, das imperfeições, porque todo mundo tem. Mas escreva no lugar escondido também quais são as suas qualidades e as suas imperfeições. O dia que você se aborrecer com seu companheiro, com a sua companheira, que dava para um e para outro, né, você vai ver o que está em maior número, as qualidades ou as imperfeições. Eu falo que hoje, principalmente, né, com o advento dessa modernidade, da tecnologia, nós olhamos nos canais, né, nos quadradinhos do celular, pessoas felizes, extremamente bem maquiadas, não tem um cabelo fora do lugar. Vida de aparências, isso, né? E muita gente se ilude, eu já conheço casos, né? Então eu falo que o medo é esse. De repente você tem em casa um relacionamento normal e bom, mas sonha-se com coisas impossíveis, né? O impossível você pode, sonho é sonho, né? Ainda prefiro o sonho da padaria, mas é um risco. Então eu vejo o casamento como algo muito sério e o amor como algo muito sério. Eu tenho vizinhos, um casal, eles têm quase 100 anos e viveram 80 anos juntos. E esse senhorzinho voltou para casa via morte faz 15 dias. E ela está inconsolável, porque ela dizia 80 anos juntos. Então eu falo, isso é amor de verdade, porque o que eles passaram nessa... Ninguém tem ideia, o que é 80 anos juntos, né? Então eu falo que amor é escolher apesar de. Eu vou olhar para a pessoa e vou falar, puxa vida, né? Olha o que você está me falando. Olha isso que você está fazendo. Mas eu não quero outra pessoa. E ser escolhida apesar de, porque nós também não somos, né? A última bolacha do pacote. Exatamente. Então, essa ilusão de querer algo grandioso, quando nós não somos. Sim. Então, quando a gente se alinha e fala, olha, eu tenho também as minhas imperfeições, eu acho que fica mais fácil. A gente fala hoje, lá em casa a gente tem uma brincadeira, na hora do café, antes do café da manhã. Meu marido acorda bem mais cedo que eu. Sertanejo, né? Vai cuidar do quintal, da horta, do pomar. E eu vou lá meditar uma hora inteira. Quando eu chego, ele já está acordadinho. E eu chego estendendo o braço, né, que eu quero um abraço. Casa comigo. Porque eu não sei o que vai acontecer no dia ainda. Então, graças a isso, quando ele responde um
mais ou menos, eu falo, o que está acontecendo? Vamos ter uma conversa. Então eu vejo casamento e amor assim, como complementos. Complementos. E você que está casada há mais de décadas, qual é o segredo aí de um casamento duradouro? Vou falar da minha parte, né? Sim. É muita compreensão, nossa, muita paciência. E às vezes, falando nos casamentos também, às vezes não é nem paciência com o outro, paciência com a gente mesmo. Porque tem dia que nós estamos insuportáveis, né? Fazer autoanálises, né? De se Isso, compreender como pessoas falhas, que erram autoconhecimento. e aprender a dizer desculpa também, né? O firme propósito de manter a empresa no azul, o desejo muito forte, renovado todos os dias, de fazer esse jardim florescer. Porque às vezes você fala, mas se eu morasse em tal lugar, se eu fosse, não. Nós somos quem somos, é isso que a vida nos ofereceu. Então, e falar a verdade, eu acho que, nossa, quando eu entrevisto casais pós, a gente dá uma assistência, para casais que eu celebrei, se o casamento de vocês não estiver bom, me procura antes de tomar uma atitude impensada. Além de celebrante, então, também é terapeuta de casal. casal. Que é uma causa social. Porque de repente, justo. né? E quantas vezes eu perguntei, separado, ouço um, ouço o outro, para ver se ainda tem chance. O que aconteceu que você se desgostou? Eu não sei. Como é que você vai desistir de uma coisa tão grandiosa sem nem expor para a pessoa qual é o motivo? Porque se você está descontente com um funcionário ou com um projeto, você fala para a pessoa qual é o seu descontentamento. Então eu acho que o que está faltando demais, não apenas nos casamentos, tá? Para a nossa vida funcionar melhor, é o diálogo. Mas a comunicação. É um problema, acho que talvez social, é como você falou, da comunidade como um todo. Como né? um todo. É você falar e ouvir. Exatamente. Porque às vezes eu falo tudo que eu penso, mas eu não ouço. Sim. Então aí é difícil. Então eu vejo essas coisas são prioritárias mesmo. Uma dúvida que me surgiu aqui, você já chegou a casar o mesmo casal que tenha se separado, tenha se divorciado e voltou a restabelecer a união e precisou casar novamente? Eu já. E fiquei bem feliz, porque o que eu percebi, o que não havia a princípio, aquele negócio que eu te falei no começo, né? Como eu me preocupo quando o casal nem se conhece, imaturos. Eles se casaram por força das circunstâncias. Sim. E eles não conseguiram, porque eles eles ficaram tão decepcionados que não era aquilo que eles imaginavam, que eles não conseguiram ficar juntos. Entendi. E tempos depois, porque a vida está aí, né, como uma escola maravilhosa, e eles puderam perceber que eles estavam equivocados, que aquilo que eles estavam buscando no outro nem tinha nada a ver com o outro. Às vezes é com a gente mesmo, né? E quando eles me procuraram, a gente conversou muito para entender o que estava acontecendo, né? E eu celebrei com tanto gosto, com tanto gosto. É como quando eu celebro bodas, né? Eu celebro muito bodas. Legal. E às vezes dos casais que eu já casei, eu tenho muita alegria, que eu sempre falo que o casamento é uma interrogação, bodas é uma exclamação. Porque nós já vivemos, nós já sabemos, né? É a permanência, né? A celebração da permanência. Eu ainda desejo que tudo isso continue acontecendo. Que lindo, que lindo. Mais uma dúvida, mas aí é voltado mais para o cartório. Já celebrou o casamento em que um dos nubentes não conseguiu comparecer e foi por procuração? Foi um procurador no lugar do noivo ou da noiva? Ou dos noivos ou das noivas? Tive situações tristes e situação feliz. Por procuração, porque um dos dois é estrangeiro, caso bastante, celebro bastante casais, né? Que um é brasileiro, outro é estrangeiro. E ele não conseguiu vir, então casou por procuração, com esse recurso da tecnologia, né? Por videoconferência. Videoconferência. E foi ele acompanhou por videoconferência e estava lá alguém como representando, procurador. Foi maravilhoso. Entendi. Mas já tive também, porque a lei não permitiu que ele foi apanhado em um delito, né? Entendi. E foi muito triste, por uma porção de razões. Entendi. Eu já passei por várias circunstâncias. É difícil conseguir a energia aí desse casal, celebrar esse casamento sem a pessoa estar fisicamente lá. Mas, eventualmente, é uma necessidade de formalizar aquela união para alguma outra questão, né? Sim. Que aí depende dessa formalização e aí precisa ser naquele momento. Imagino que deve ser muito difícil celebrar um casamento desse. Mas mais difícil, que você não perguntou, né? Se em alguma circunstância alguém chegou para falar, eu não quero que esse casamento aconteça. Sim, quando há algum impedimento, porque assim, na verdade, quando a gente vê os filmes de Hollywood, o casamento lá é um pouco diferente, né? Quando levanta a mão, eu tenho algo contra esse casamento.
Na verdade, verdadeira, dentro do cartório tem aquele procedimento que chama proclamas, né? Sim. Que a gente faz a habilitação do casamento, é apresentada a documentação dos nubentes, a gente faz uma publicação para identificar os nubentes, as pessoas que intencionam casar, para que seja identificada alguma causa impeditiva ou suspensiva do casamento. Isso existe no Brasil, né? Mas aí tem aqueles filmes hollywoodianos e tudo mais, que mostra a pessoa que levanta ali no meio de uma celebração, normalmente dentro de uma igreja. Alguém tem algo contra esse casamento, que se manifeste agora, que a gente não tem isso na celebração aqui brasileira do cartório, né? Não faz parte da Mas minha... eu imagino que o pessoal vê muito essas questões televisivas e acaba se fascinando, mas, por favor, conte. Estávamos esperando ainda no cartório, esperando pelo que tem aquelas sucessiva entrada de grupos, né, que vão casar e tal. E eu me preparando, tal, de repente eu vi uma senhora, assim, completamente enlouquecida. E eu pensei, tô achando que isso aí vai chegar aqui, né, em mim. E ela conversou com um, conversou com outro. Ela estava contrariada com o casamento do filho. Ela não aceitava aquela moça de jeito nenhum. E ela tentou impedir, mas ela não tinha um motivo para isso, além do descontentamento. Sim. E foi uma situação constrangedora para todos, porque ela não entendia que aquilo não era possível. E ela continuou durante a celebração, não, permaneceu ela foi impedida, no local, não. elas tiraram ela do local. Não tem como. É impossível, É né? impossível, porque ela causaria. Mas foi uma situação muito delicada, constrangedora. Porque todo mundo ouviu. Vamos ouvi-la para acalmá-la, né? E logo a mãe do noivo. Mas ela não tinha um motivo. Acho que ela tinha algum problema, com certeza, né? Mas aquela moça, ela não queria. Eu acho que deve ter alguma questão relacionada com Freud, com Jung, Sim, como diz, né? Os psicólogos aí, da mãe libertar o filho ali, liberá-lo, né? Porque se cria para crescer, voar, ter relações com outras pessoas. Sim, alguém até perguntou, mas a senhora tem alguém preferido? Não, eu não tenho. Entendi. Eu não tem ninguém que mereça. Então não ia ter jeito, né? Nem aquela moça e nenhuma outra. Entendi. E correram os proclamas, como a gente sempre fala, né? Eu falo toda a celebração, ó. Publicou-se no jornal. Para chegar na celebração, tem toda aquela parte documental que a gente chama de habilitação. Sim. E aí a gente faz a publicação dos proclamas e aí fica público e quem quiser levantar alguma causa, e tem aquelas causas previstas na lei, né? As impeditivas, as suspensivas, elas não vão impedir o casamento, mas o casamento vai ocorrer sob condições determinadas. Eventualmente o regime vai ser um regime específico, patrimonial, mas é curioso como tem essa visão aí também um pouco, eu acho, hollywoodiana. Você falou algo tudo. Que acontece, inclusive, em relação ao testamento. É engraçado que aí, mudando um pouco aí do assunto casamento, mas é o que eu vejo muito em testamento. As pessoas chegam e falam assim, não, porque eu queria dispor dos meus bens. Eu disse, bem, então, deixa eu te explicar. Não é 100% patrimônio que você pode dispor. Se tiver herdeiro necessário, é só 50%. Mas como assim? Não pode. E outra coisa, não pode botar bicho no meio do caminho. Animal não é herdeiro. Só ser humano aqui, conforme a lei brasileira, né? Então, assim, a gente desmistifica um pouco, né, dentro do cartório. Às vezes a pessoa vem com uma ideia muito deturpada do que é o que é a instituição. Exato. E aí você falou do casamento, da questão de eventualmente se tratar como sócios. Há essa visão, às vezes, dentro do direito, de que o casamento é um contrato. Sim. É um contrato, as pessoas vão lá, assinam, inclusive nos contratos mais solenes que existem. Exato. A formalidade que envolve, eu perguntei sobre a questão de algum dos nubentes ter hesitado, porque se hesitar tem que suspender imediatamente a celebração. Sim. É um negócio muito sério, vai mudar o regime patrimonial daquelas pessoas, né? E às vezes eu acho que o pessoal vê tanto essa questão de mídia social e acha que tudo é tão tranquilo e informal e não dá a seriedade para o que é a celebração do casamento. Tanto que eu tive mais do que uma circunstância que eu não me dispus a celebrar. Conversando com o casal, eu percebi, eles estavam completamente equivocados. E eu fui sincera, eu falei, olha, vocês nem sabem o que vocês querem direito. Vocês já entenderam isso. Vamos dar um pouco mais de tempo? Não, nós vamos casar. Eu falei, mas eu não posso. Eu tô sentindo que não tem como. Vocês não estão conseguindo falar a mesma língua, nem começaram ainda, né? Então já teve 3 ou 4 situações que eu a vontade tem que vir de uma manifestação expressa, espontânea. Então, essa espontaneidade, se não está sentindo ali no momento, que é positivo, que está, enfim, casando por algum motivo que seja forçado, né? E eu sempre brinco, né? Que se é do seu desejo, com todo sentimento, com todo amor, daqui a pouco vocês estão lá no cartório se descasando,
Imagina então se vocês não tiverem essa segurança. Sim. Para que vai fazer isso? E quando o casal desiste, essa semana aconteceu, eu tô com 2 ou 3 casos, e todo mundo fala, ai, que pena, que pena. Eu falo, não, eu acho ótimo. Que melhor a desistência, não assinemos o contrato anteriormente. Porque depois que trabalho que dá, né? Não só o trabalho, eu falei até anteriormente, eu falo com uma certa frequência isso. O estado civil de solteiro não volta mais depois de casado. Nunca mais. Então, assim, casou, depois que dissolve o casamento, divorciado. Isso. Ou pode dissolver por um uns... outro motivo, que é a morte, Isso. é virar viúvo. Sim. Mas assim, em vida, ou vai ser separado, ou vai ser divorciado. Hoje a separação já quase ninguém mais se separa, porque a separação é como se fosse um stand-by do casamento. Isso. O divórcio dissolve todo o vínculo matrimonial. Então assim, vai ser divorciado. E querendo ou não, tem uma certa, eu sinto uma certa pecha ainda em relação ao estado civil divorciado. Sim. Né? O pessoal, não, eu sou solteira. Inclusive, várias vezes que já vou lavrar a escritura e a pergunta, ó, seu estado civil qual é? Não, sou solteira. Aí você puxa a certidão ali, certidão de casamento, com a verbação de divorciado. Assim, não, o senhor é divorciado. Ah, não, porque eu divorciei, mas assim, já não tem mais casamento, então é solteiro, né? Na cabeça é solteiro, mas assim, em termos legais, não, é divorciado. Até para atualizar as certidões quando eu vou orientá-los, né? Se vocês não têm tempo para o cartório, eu estou toda hora lá, posso providenciar. Não me custa nada, né? E eu sempre falo, Estado Civil vai me mandar, fala, mas se você já passou pela situação casamento, você vai mandar a certidão de casamento. A verbada do divórcio. Alguns falam, mas eu preciso. Não é mais solteiro. Não é mais solteiro. Uma vez casado, a certidão de nascimento ali fica... Não serve mais para quase que nada. Muitos ainda não entenderam, não. Mas enfim, eu acho que você que está dentro de cartório entende bem disso daí e consegue transmitir isso aí para os nubentes. Sempre com jeitinho a gente fala. Bem, Sueli, queria agradecer imensamente, fico muito lisonjeada aqui com a sua presença. Você é uma pessoa que pode testemunhar a experiência e do que é a celebração do casamento. Eu fico muito feliz pela cidade de São Carlos ter você, né, como celebrante. Então, queria agradecer a sua presença aqui e é isso. Querida, muito obrigada mesmo. E você está certa, eu falo sempre, inclusive a nossa filha também é celebrante lá em Bauru. Ah, que legal. Que linda, também tem habilitação. De geração, né? E eu sempre digo, você tem que ser aquilo que você acredita. Porque se não for de verdade, daqui a pouco vai para o chão, né? Então, é mais quando alguém vem falar, que celebração bonita, eu penso. Estou fazendo uma declaração de amor. E às vezes até brinco, né? Tem alguém ali, eu estou direcionando as minhas palavras, né? E também aquilo que eu sempre falo, se alguém perguntar para ele, como que é essa mulher? Ele é a testemunha maior de quem eu sou de fato, né? Porque o mundo conhece um pouquinho. Então, sobre amor, relacionamento, estrutura emocional... Você está certa, sou eu mesma. Não serei modesta, sou eu. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.